Fala, minha rainha, fala, meu rei. Este é mais um episódio do nosso Talk Show. E hoje eu estou aqui com ele, ó, o rei do lote. Será que ele é o rei do lote? Vamos lá, ele tem mais de 10 anos de mercado imobiliário, né? Na parte de coordenação de vendas, que é o que a empresa dele faz hoje. Ele já está em 4 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo. E lotes comercializados já foram mais de 3 mil lotes. Já pode se considerar o rei do lote, com certeza. Sim. Mais de 500 milhões no valor geral de vendas. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o Fabrício Gurgel. É uma honra para mim, Fabrício, te receber aqui, porque além de um parceiro, um profissional, um colega de profissão, né? Você é um cara que eu tenho uma amizade, um carinho muito grande. O mercado me deu você de presente, então um prazer muito grande te receber aqui hoje pra gente bater um papo, viu? Ô, Bel, muito obrigado pela recepção, pelas palavras. É uma gratidão muito grande também da minha parte estar aqui recebendo o seu convite, né, de participar do seu programa aqui, do Talk Show. Cumprimentar a todos aí que estão nos assistindo, né? E é uma honra muito grande, Bel. Eu sempre tive uma afinidade muito forte, né, com a sua pessoa, com o seu profissionalismo. É um respeito mútuo que a gente sempre teve, né, nesses 10 anos que a gente se conhece. E tá aqui hoje nessa poltrona, que não é nem a poltrona, né? Isso aqui é um trono, né? Então, obrigado mesmo de coração, tá? Por abrir essa porta, por dar essa oportunidade de estar aqui com você hoje. Show! Fabrício, vamos lá um pouquinho para quem ainda não te conhece, né? Eu sei que você é por formação advogado, né? Isso. Está atualmente também como diretor lá no Cresce, no segmento de loteamentos. Então, se apresenta um pouquinho aí para a turma entender com quem nós estamos falando antes do Fabrício Gurgel, coordenador de vendas. Perfeito, Bel. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Bel. Assim, tenho uma história de trabalho já há algum tempo, né? Assim, sem querer delongar muito, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, aí já passei por várias atividades, enfim, de locadora de vídeo a exército e, enfim, pintar salto de sapato. Depois eu fui comprador durante um tempo. E aí, como comprador numa construtora ferroviária, eu atuei bastante com o outro lado da negociação, né? Então eu aprendi muito também essa parte da negociação de quem compra, né? Hoje a gente está do lado de quem vende, né? Então trouxe uma bagagem legal também. Mas sim, sou advogado de formação, advoguei durante 8 anos. Entrei no mercado imobiliário através da construtora da MRV, onde eu fui estagiário de direito. E aí ali eu enxerguei a potência do mercado imobiliário, enxerguei o tamanho, né, desse mercado, a gama de oportunidades. E aí segui nesse mercado, né, até hoje. Quando você estava na MRV, você já entrou com vendas ou você ficou realmente na parte? Eu fiquei só no jurídico, né? Meu start ali no mercado imobiliário foi a princípio no jurídico. E aí depois eu saí da MRV, fui, né, advogado também, envolvido no mercado imobiliário, na área civil e na área trabalhista. E depois eu virei a chave para o mercado imobiliário através de um caso muito interessante, assim. Foi um estalo que eu tive, vamos dizer assim. Eu fiz um inventário de um imóvel de uma tia minha, e aí eu demorei 2 anos e meio, quase 3 anos para fazer esse inventário, para concluir esse inventário, né? O que é até rápido, se tratando de inventário no nosso sistema jurídico, né? E aí, quando eu terminei, entreguei ali o inventário pronto, o formal de partilha, as herdeiras me falaram: Fabrício, poxa, gostei de você, faz essa venda desse imóvel, enfim. Coincidentemente, eu tinha acabado de fazer o curso do Cresce, isso lá em 2014. E aí eu falei: gente, assim, tenho Cresce, mas não sou um corretor atuante, né? Enfim, mas não tinha também ninguém para indicar na época. Eu não tinha nenhum relacionamento no mercado imobiliário, não conhecia nenhum corretor mesmo de confiança para indicar. Eu falei: tá, eu vou fazer. E aí, Bel, eu fiz uma faixa de tecido e preguei, literalmente preguei mesmo, com prego ali no muro da casa. E eu, encurtando a conversa, eu vendi essa casa em 15 dias. E eu vendi essa casa, na época, por 1.750.000 à vista. Nossa, já entrou. Já comecei com o pé direito, né? E aí, Bel, quando eu recebi a comissão dessa venda e recebi o que eu cobrei pelo inventário, sim, aí eu falei: cara, eu tô no lugar errado. Eu tenho que ficar no mercado imobiliário. E aí foi o meu iniciar aí no mercado, depois eu entrei no mercado de loteamento e aí segui.
E quando você entrou como imobiliário ou você já foi direto para coordenação? Como é que foi isso? Eu comecei como um corretor autônomo, né? Nunca cheguei a ter uma imobiliária, assim, nunca tive uma equipe minha, assim, de venda imobiliária. E aí depois eu comecei no ramo da coordenação, né? De loteamentos, e aí caminhei por esses anos aí até aqui, até montar a Fabrício Gurgel mesmo, e coloquei a Fabrício Gurgel no mercado já vai fazer 1 ano e meio. E esses aí números todos já são como o Fabrício Gurgel. Tem uma parte do histórico aí da outra empresa onde eu passei. Sim. Mas alguns também já como Fabrício, de Fabrício Gurgel coordenação, mas todos os produtos que eu atuei, né? Eu liderei, né? Eu estive à frente da coordenação. Falando de coordenação de vendas, Fabrício, qual é a importância que você enxerga hoje da coordenação para o loteador, para o corretor no mercado? Por que é importante, ao invés do loteador ter um produto ali, abrir venda ele mesmo e vendendo, colocar as meninas, às vezes a secretária dele administrativa para ir atendendo, aquele monte de corretor? Foi muito loteamento feito assim, né? Antigamente. O loteador colocava uma casinha ali no loteamento, pegava o time dele interno para receber os corretores ali, ia cada um levando ali um cliente e assinando as vendas. Então sempre foi feito assim. Hoje a gente vê que mudou, né? O mercado de loteamentos, você sempre toca nesse assunto, se espelhou muito bem no mercado de vertical, né? Sim. De ter uma experiência maior nesse momento de estruturação de lançamento e experiência de compra para o cliente também, final. Sem dúvida. Então, qual a importância para o loteador e para o corretor de ter uma empresa de coordenação de vendas tomando conta de um produto? Legal demais, Bel. Sua pergunta ela é muito interessante, né? E traz um raio-x aí do que a gente hoje vive, né? Sim. E são experiências reais, factíveis aí, né? Bel, você lembrou bem, eu tive a oportunidade de participar vamos dizer assim, do surgimento, né? Dessa questão da coordenação de vendas no mercado de loteamentos, né? E aí, Bel, o que a gente observa? Há 10, 15 anos atrás, a gente viu um mercado de vertical muito mais estruturado, né, já com eventos de lançamento, já com um profissionalismo e um requinte, né, muito maior do que o lote. O lote realmente era isso, você falou, era o corretor ir pegar o carro, montar uma tenda, pôr um chapéu de palha e ficar lá no loteamento e vendendo dessa forma, né? E aí a gente sempre quis trazer esse lado profissional, esse lado mais organizado para todas as pontas, né? E aí a sua pergunta é muito pertinente porque junta a coordenação, loteador, corretor. Qual o benefício disso, Bel? Você tem para o loteador, né, uma expertise, uma entrega de profissionais muito mais qualificados, vamos dizer assim, né? Hoje nós temos aí coordenações de venda muito bem posicionadas, muito bem organizadas no mercado, né? Aqui no Vale do Aço tem uma tal de rainha do lote, que é referência, né? Então, e aí você consegue fazer um formato onde você pensa, né, toda uma estratégia, toda uma história para contar daquele produto, daquele empreendimento, desde a sua concepção, né? Então eu costumo defender muito isso. Quanto antes nós, coordenação de vendas, entrarmos no projeto, melhor, né? O ideal é que a gente entre mesmo lá naquela fase ainda de aprovação, né? É um ponto. A maioria dos loteadores está começando a ter essa consciência de contratar a coordenação de vendas, porém ainda tem que ter a consciência a mais de contratar desde o início do desenvolvimento do produto, né? Porque às vezes ele pensa, não, tem que estar aprovado, que aí ele já vai marcar o evento de vendas, alugar o salão, chamar os corretores e vai vender. Não é assim. Acho que quanto antes você inserir nessa parte do desenvolvimento, você consegue palpitar mais de forma a agregar valor no produto dele. Às vezes é detalhe, né, Fabrício? Sem dúvida. Detalhe que ajusta ali com o olhar comercial, a pessoa consegue ou ganhar na velocidade de vendas, né, porque mudando ali, ajustando alguma coisa que vai mudar na percepção do cliente final, ou até mesmo no valor, agregar valor no preço do lote, né? Exatamente. Isso é importante. Você, loteador aí, chame a coordenação de vendas quanto antes, desde da sua concepção do produto, né, Bel? Por quê? O que a gente vê muito? 90% dos casos, eu acredito que com você também é a mesma coisa,
chega para a gente já o projeto aprovado, já definido qual é o produto, muitas vezes até qual é o preço, qual é o fluxo de pagamento, né? O loteador já chega muito certo daquilo. Alguns com panfleto impresso. Alguns já com panfleto pronto. Não, o panfleto já está pronto. Exatamente. Então, isso é muito perigoso, né? Porque, como você bem disse, se a gente entra antes, a gente consegue opinar muito no produto, né? Com um olhar, com viés comercial, né? Muitas vezes o loteador, por mais que ele tenha uma noção, um conhecimento ali do mercado, da praça que ele está, ele não tem muito subsídio, né? Ele não tem muito conhecimento real daquilo ali, né? De mercado, de público, de preço, de prazo, enfim. E aí, pequenos ajustes, né? Põe piscina, tira piscina, faz um pórtico, coisas assim, você consegue agregar valor, né? Agregar VGV mesmo, trazer um conceito muito mais vendável, vamos dizer assim, com um trabalho de marketing, né, que embala o produto de uma forma muito mais agradável aos olhos. E, Bel, você nessa questão me puxou um gancho. Produto, né? O que é produto hoje? Eu vejo muito corretor e muito coordenador tratando produto simplesmente assim, produto por produto. Sim. Gente, um recado importantíssimo. Produto por produto tem muito no mercado. Então, apartamento tem milhares, centenas no mercado. Lote também, centenas, milhares. Produto, o cliente geralmente, o seu cliente comprador, seu cliente final, ele não está preocupado com produto. Ele está preocupado em resolver alguma necessidade dele. Sim. Né? Isso é importante a gente fala muito disso, mas ainda tem gente que peca nisso, sim, né? Então, o que você tem que preocupar? É em atender uma necessidade daquele cliente. Então, esse cliente está procurando aquele determinado produto, seja qual for, a gente aqui está falando de lote, né? Mas aplica a qualquer produto. Sim. Então, ele quer resolver ou uma necessidade dele, né? De moradia, ou enfim, seja qual for, ou um status, né? Ele quer comprar aquele lote ali naquele determinado condomínio por status, por fazer parte ali de uma comunidade, né? Eu moro onde o fulano mora, né? Uhum. Ou para investimento mesmo, ou por uma questão, eu sou pai, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 1 ano, Matheus, beijo, Matheus. Fofura demais. E hoje a minha cabeça já é outra, né? Do que há uns anos atrás, que eu era solteiro, eu não tinha filho, então o pensamento é diferente, né? Então a pessoa sempre quer resolver uma necessidade. E a coordenação, o marketing, o corretor tem que estar alinhado com isso, tem que estar alinhado em tocar nesse ponto, tocar nessa necessidade, nesse desejo do seu cliente. Né? E assim, para que uma coordenadora de vendas consiga esse feito, ela tem que entrar desde o início do processo para ela descobrir quais são essas necessidades. Então, eu acho que, na minha concepção, sim, é bom o loteador ter em mente o que uma coordenadora de vendas não é, o que ela não faz. Ela não é simplesmente... Porque a impressão que dá é que, às vezes, o loteador acha que a coordenadora é quem influencia, traz o time de corretores e quem marca o evento e organiza o evento. Ela não é promotora de eventos. E para isso aí, inclusive, a coordenadora contrata pessoas, né, parceiros, para estarem tomando conta dessa questão. Mas a coordenadora é a parte importante quanto a de um arquiteto urbanista, a de um advogado, no seu processo de entender o que o mercado precisa para você desenvolver o produto em cima das necessidades daquela região, daquela cidade. Né? É isso, Bel. Infelizmente a gente ainda vê muito loteador que tem essa percepção, né, essa concepção da coordenação ser só alguém que vai liderar o número de corretores, né? Vamos dizer assim, vamos falar num português bem chulivulgar, né? Vou juntar um monte de gente e vou levar ali para aquele loteamento. Fulano tem bom relacionamento com os corretores. Não é isso, né, Bel? A gente sabe que o trabalho de uma coordenação ele é muito mais valoroso que isso, né? É o pensamento estratégico, é a definição, né, de conceito, de produto, como eu já falei, de preço, de fluxo de pagamento, do time certo para lançar ou não lançar. Às vezes o não lançar é a melhor decisão, né? Nós tivemos casos assim já. Então tudo isso, né, com todo esse embalamento do produto, com toda essa assessoria, né? E a gente atende também o loteador em vários aspectos, né, Bel?
na geração de contratos, com um back-office bem feito, né? Contratos feitos de forma muito ágil, boleto, enfim, até gestão de carteira também, enfim, todo um pacote, vamos dizer assim, né, de produtos que faz toda a diferença, né? E aí, voltando na sua pergunta anterior, eu pulei essa parte, para o corretor, quais são os benefícios? Então, para o loteador, tudo isso de, né, ter um profissionalismo, ter essa assertividade maior lá na venda. E aí, lógico, quem, como loteador, não quer uma venda rápida e de qualidade, né, um resultado positivo em curto tempo. É o que todo loteador quer, né? Por mais que às vezes uns falem que não querem, mas no fundo ele quer. Não, né? Preciso de vender rápido. No fundo ele quer. E para o corretor, Bel, eu enxergo assim, eu hoje falo isso para muitos corretores que a gente conversa, que a gente já treinou e que a gente tem mais intimidade. Cara, enxergue a coordenação de vendas como uma grande parceira, né? Como uma grande oportunidade que você tem de ganhar dinheiro. Por quê? O papel da coordenação é embalar o produto, entregar tudo ali muito pronto para você, para que você maximize o seu resultado, né? Então a coordenação te entrega todo o material pronto, né? Tudo ali já organizado, tudo faz a convenção de vendas, onde te dá um treinamento. A coordenação de vendas, para mim, nada mais é que um treinamento para o corretor, né? Então, assim, você sai dali com uma série de um arcabouço, né? De uma munição ali para você ir para o mercado e falar, cara, nesse lançamento eu tenho a oportunidade de vender 20, 30, 50, 60 lotes. A gente fez um lançamento agora recente, em Tambacuri, aqui perto de Teoflotone, onde um corretor da cidade fez 72 vendas. Isso é novo, né, assim, Fabrício? Imagina, o cara que tá lá na cidade dele, ele já vende bem. Vem um produto assim para ele conseguir fazer o volume. Em 30 dias ele vende 72 lotes, faz um VGV lá em cima, cara. Então, assim, para o corretor isso é muito legal, né? E eu complementando essa parte, eu sempre digo que a coordenação de vendas para o corretor, ela funciona, eu falo assim, a gente funciona como uma balança. Do lado que você tem que olhar para o loteador, você tem que colocar boas vendas para dentro da empresa, vendas saudáveis, boas não só nos números, né, mas vendas saudáveis. Sim. E do lado que a coordenação tem que olhar para o corretor é entender os desafios que ele tem para fechar uma venda, que muitas vezes se ele estiver ali tratando direto com o loteador como era antigamente, ou com a pessoa representante da empresa que não é da parte comercial, há um atrito muito grande de entendimento das necessidades de né, enquanto está ali trabalhando para trazer o cliente para efetivar a venda, e do lado administrativo, financeiro. A gente sabe que tem muito conflito entre isso. Então a coordenação ela faz essa intermediação de forma a balancear, para trazer solução para o corretor, ajudar ele a efetivar as vendas e colocar vendas boas para dentro da empresa. Exatamente. Para o corretor, além dessa questão de preparar o produto e entregar ali para ele, né, um material de qualidade, um produto de qualidade, para ele maximizar as vendas, esse processar da venda, né, Bel, é muito importante, né? Porque mais importante que vender é processar essa venda em tempo hábil para que todo mundo fique satisfeito. Né? Cada um no seu quadrado. O loteador tem que preocupar em captar boas áreas para desenvolver bons produtos. O corretor em trazer o cliente para comprar esse produto e a coordenação assumir a parte toda processual ali, né? Tudo isso acontecer. É isso, Bel. Então, assim, se você roda contrato no tempo, né, a gente rodou o contrato agora nesse último lançamento, foram 268 lotes vendidos, nós rodamos o contrato em um dia. Todos rodaram. No sábado a gente vendeu tudo, no domingo todos os clientes receberam no seu e-mail o contrato e os boletos ali já. Recorde, então, assim, né? Isso é muito bom, né? Bom para todas as partes, pro loteador, pro corretor, para nós, cliente que não tem dor de cabeça. E aquele velho ditado, né, Bel? O travesseiro é inimigo da venda, né? Então, se demorar uma semana, 10, 15 dias para rodar um contrato, o cliente vai para casa, aí eu brinco, né? Ele vai pro churrasco, final de semana ali o cunhado vem. O patrocinado chega. Então, assim, quanto mais rápido isso acontecer, melhor para todo mundo. E aí, naturalmente, você paga a comissão mais rápido para o corretor, né? Que é outra ponta
que a gente tem muito essa preocupação também, o corretor quer receber rápido e tá certo, tem que receber rápido. Ele vive disso, né? E vive disso, é o salário do corretor, é a comissão, né? Então a gente tem. É importante você pontuar essa questão da comissão do corretor, como a gente, né, presta serviço para loteadores, alguns ainda não têm essa adaptação no processo dele, do corretor receber rápido. E o corretor sempre xinga quem? A coordenação, né? É a coordenação que é culpada. Né? Mas é importante conscientizar os loteadores sobre isso, né? Da importância de o corretor, o quanto antes você conseguir, lógico, né, que dentro dos prazos do processo certinho, mas o quanto mais rápido você conseguir pagar ele, é dinheiro que você está injetando nas vendas, sabia? Porque às vezes é um valor que você ia ter que pôr a mais de campanha, você tá com o cara ali, ó, com o motor ligado, quente para trabalhar, e ele é movido à comissão. Então, se ele vendeu, recebeu rapidinho, o que ele vai querer fazer? Ele já quer ir para a próxima venda. Exatamente, entendeu? É isso aí. A gente, como praxe, a gente costuma obedecer, né, o que o Código de Defesa do Consumidor determina, né? São aquele prazo de 7 dias, né? Caso o cliente desista, você tem a obrigação legal de devolver o valor na integralidade, inclusive a comissão de vendas. Passou 7 dias, a gente não tem essa obrigação legal. Devolve, às vezes, por uma questão comercial, uma questão ali de não criar nenhum atrito, né? Mas, então assim, se você consegue já enviar o contrato, assinar, o cliente já pagou o boleto, contou 7 dias, você já paga a comissão, é muito legal, né? E você falou muito bem, assim, você atrai mais corretores, os corretores vão ficar felizes com isso, no próximo lançamento você conta mais com essa turma, o loteador também já viu o dinheiro no caixa logo, e aí é combustível. É um ciclo virtuoso, né, Bel? Ô Fabrício, você citou o case da imobiliária de Tambacuri, né, que vendeu muito, eu até disse, isso é novo, por quê? Na maioria dos casos que chega numa cidade para fazer um lançamento, quem mais vende são os corretores de fora. Às vezes, determinadas cidades, os corretores não estão habituados com esse perfil de lançamento, algumas mesmo estando, às vezes falta um pouco mais de acreditar no produto, acreditar no mercado, que vai vender, e aí as imobiliárias locais acabam fazendo números inferiores. O que é que você enxerga, assim, o motivo disso? Legal, Bel, muito bacana. Então, eu realmente, em 10 anos, foi a primeira vez que eu vi uma imobiliária local vender e ser campeão de vendas. No caso dele, foi campeão de vendas. Eu vou até fazer jus aqui a ele, é o Rigel, lá da imobiliária de Tambacuri. Então, assim, já falei isso para ele e faço questão de deixar aqui registrado, né? Ele é um cara novo, Bel, é um cara lá de Tambacuri. E quando eu cheguei na cidade para a convenção de vendas, e aí eu já vi ele todo estruturado, assim, ele fez tendas muito bem montadas, sabe? Assim, aquelas tendas que a gente aluga qualidade. E tal. Ele alugou 4 tendas, organizou a equipe direitinho, todo mundo uniformizado, já trabalhou online, já assim, deixou tudo engatilhado para logo após a convenção ele já startou tudo, sabe? Sim. E aí eu lembro que eu perguntei pro meu coordenador do produto ali na época, eu falei assim, cara, quem é, né, a imobiliária, enfim, como é que é isso e tal, o cara é da cidade. E ele falou, cara. Aí eu fui atrás desse cara, fui na imobiliária dele, falei assim, cara, eu queria te conhecer pessoalmente, tal, te dar os parabéns. Aí ele me contou, eu falei, sabe o que ele fez, Bel? Aí que tá o que você falou, né, o interesse de cada um. Ele foi no YouTube e começou a assistir vídeos de lançamento, como é que faz, como é que é o processo, aí viu vídeos nossos, viu o seu. Ele usou de ferramentas que antigamente os corretores não tinham, né? Chegava algo novo, era aprender ali. Exatamente. Ou pagava um curso, né, para ir para outro estado, outra cidade fazer, não existia isso na palma da mão. Hoje a gente tem o privilégio de ter muita informação, né, Bel? Isso que a gente está proporcionando aqui é isso, né? Conteúdo, informação, e é legal a gente partilhar isso com mais pessoas, né? Então, e aí ele fez isso, aí ele entendeu isso muito rapidamente, se organizou e claro, né, assim, ele também é um cara que tem uma carteira de clientes já sólida, que já compra com ele, muita gente dos Estados Unidos que ele acionou e comprou com ele, então, enfim, mas o resumo o interesse dele de ir atrás, de entender o processo, de respeitar o processo, e de confiar no nosso trabalho, de falar assim, cara, entendi, gostei e confio no processo de vocês, vou seguir o que vocês estão me dizendo para fazer. E aí foi sucesso, vendeu 72 lotes no lançamento, foi campeão de vendas disparado, e é isso, foi uma exceção a essa regra, né?
Mas Porque ele teve um interesse. O que mais acontece é... Eu lancei uma vez... Na verdade, eu estava como corretora na ponta. É um produto em Teoflotone, cidade vizinha nossa aqui. E aí a gente chega na cidade, faz amizade com os outros corretores e tudo. E tem um lá que, na época, quando eu tava no dia do lançamento, eu virei amiga dele antes, aí eu vendendo pros vizinhos dele, pros amigos dele, você tá vendendo pros meus conhecidos tudo, mas sabe o que faltou? Ele nem ofereceu o produto. É isso. Nem ofereceu. Exatamente. E vamos lá, Fabrício. A Fabrício Gurgel agora. Vamos falar um pouquinho de como que tá sendo essa etapa aí da empresa sua. Eu sei que você já chegou a fechar algumas parcerias aqui no nosso Vale do Aço. O Vale do Aço é terra boa, hein? Tem atraído muitos olhares. Terra próspera, né, Bel? Você chegou a trabalhar, né, um lançamento de Tambacuri com, inclusive, um empreendedor da região aqui. Sim. Você tem mais projetos para fazer. Qual que é o seu olhar sobre o Vale do Aço, né? Principalmente que te fez, assim, não quero trabalhar naquela região. Legal. Como você enxerga nosso Vale hoje? Bel, eu sempre enxerguei o Vale do Aço com bons olhos, né? Lógico, a gente tem aí históricos da gente ver, né, vários lançamentos acontecendo, vários lançamentos que foram sucesso, sempre com uma velocidade de vendas muito boa, produtos muito bem elaborados, né? Vi, né, muito lançamento seu aqui no Vale do Aço. Então, assim... e aí, com isso, foi uma questão muito natural. Eu fui indicado por um loteador aqui de Patinga, né? E aí esse loteador me abriu uma porta e nós já pegamos um produto dele a princípio, que é um remanescente, um lançamento que foi feito. E aí a gente pegou para reorganizar, enfim, começar um trabalho. Com isso, a gente fechou um lançamento que é esse de Tambacuri, né? De um sócio desse loteador. E aí, graças a Deus, a coisa foi muito bem e isso vem puxando outras coisas, né? E eu acho também que foi muito importante eu chegar aqui em Patinga, te ligar e pedir benção para estar aqui, né? Então, com a bênção da rainha aí, né? Com o aval da rainha, a gente tá chegando aqui no Vale do Aço, sim, com muita alegria, com muita expectativa, muito positiva desse mercado, né? E acredito muito, Bel, que grandes coisas estão por vir aí, se Deus quiser. Tem muito produto para sair na nossa região ainda, né? Sim, sim. E mão de obra é sempre bem-vinda, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, é seu concorrente, eu não enxergo assim. Que legal. Né? Lógico que a gente, às vezes em tempos, vai trabalhar produtos no mesmo momento e tudo, mas desde que seja tudo de forma respeitosa, com muito caráter, tem mercado para todo mundo. E o mercado de loteamentos é muito grande. Então, isso. Não falta espaço para ninguém. É importante, né? Uma coisa que eu prezo muito e tenho certeza que a gente compactua da mesma conduta, é isso, né? É fazer o nosso trabalho, ter esse respeito mútuo, né? Saber do espaço de cada um, respeitar cada um, saber que a concorrência está aí e até sadia para o mercado, né, a nível de comparativo, enfim, né, mas que tudo tem é tudo balizado pela ética, pelo respeito sempre, né, Bel? Acho que esse é o segredo para a gente estar aqui hoje, inclusive, né? Ô Fabrício, vamos entrar um pouquinho nas experiências da Gurgel como lançadora, né? Por exemplo, você comentou a respeito do time, quando você faz ali o estudo de mercado para levantar, dentre tantas informações, uma delas é se está no momento de lançar ou quando é o momento ideal para lançar. E mais uma vez, a maioria dos loteadores já chegou, não que a gente não entende essa parte, né? Porque o cara às vezes passa muitos anos ali, dependendo da região, para aprovar um loteamento. Então, na hora que registra, que tá com tudo na mão com matrícula ali, realmente ele tá sufocado para lançar e ver as coisas acontecerem. Então a gente entende esse lado, mas não inibe a importância de entender o momento certo de lançar, para que a expectativa da pessoa não seja frustrada, né? Perfeito. Então, por exemplo, você tem algum exemplo de lançamento que às vezes o loteador insistiu em lançar numa data que você tinha levantado, que era uma data diferente, que deveria ser o lançamento, e insistiu em fazer, e por causa disso prejudicou nas vendas? Ou, ao contrário, o loteador ouviu você e acertou no tempo certinho? Sim. Isso foi determinante para vender? Já tivemos alguns cases assim, Bel. Legal o que você falou em relação a essa ansiedade do loteador para lançar, e realmente é super entendível, né?
Porque a gente sabe que o processo de aprovação de loteamento é hipermoroso, né, Bel? Então, hoje, eu tenho casos aí de loteamentos que são aprovados em 5, 8, 15 anos. Eu tenho um em Mateus Leme que a gente lançou que demorou 16 anos para ser aprovado. Parece brincadeira, mas acontece e é praticamente a praxe, né? Então, você pensa, você como loteador, você fica ali, vamos pôr uma média de 7 anos, 6 anos para poder aprovar um loteamento. Cara, você já passou por todo um martírio, né? De prefeitura, então poder municipal, poder estadual, poder federal, órgãos ambientais, Ministério Público, enfim. E aí você já desembolsou grana, né? Muito dinheiro ali com a aprovação, com a parte técnica, projeto, às vezes compra terreno ou permuta, né? Enfim, mas às vezes quando o cara compra o terreno é pior ainda. Sim. E aí, 6, 7 anos se passaram e ele não tem retorno disso, né? Então é natural que esse cara está extremamente ansioso, ele está extremamente assim, doido para ver aquilo acontecer. E aí há uma tendência muito grande dele queimar a largada, né? Eu já vi casos, e aí é um ponto que eu falo sempre, você demorou 5, 6, 7 anos para aprovar um loteamento. E aí eu já segurei loteadores e não deixei fazer, como já teve loteador que temou, lançou, e eu já vi dar errado. Não foi comigo, foi em outra coordenação, mas a gente tem notícia do mercado, enfim, né? E aí é isso. Então, assim, às vezes, você demora esse tempo todo para aprovar, e aí vai para cartório, vai para emitir as matrículas individualizadas de cada lote, né? E aí demora ali no cartório 30, 60, 90 dias. Geralmente é esse tempo. Sim. E nesse tempo, ele lança. E aí vem Ministério Público, embarga, né? Enfim, prefeitura, denúncia. O que poderia ser alguns meses de espera se torna mais anos. Então, assim, para quem já esperou 5, 7 anos, às vezes esperar mais 2, 3 meses não é nada, né? Mas esse cara tá tão ansioso que ele queima a largada. Isso é um perigo, né? Isso é um problema. Por outro lado, Bel, já teve casos sim que a gente... na verdade, todo projeto, né, a gente sempre starta a partir de uma pesquisa de mercado. Então a gente não faz nada sem uma pesquisa de mercado. Então eu costumo brincar isso, né? Eu não acho nada. A gente tem o nosso feeling, a gente tem o nosso know-how, nossa bagagem aí, mas quem diz é o mercado, né? Então roda uma pesquisa de mercado, vamos para a rua, vamos ouvir esse público, o que esse público tem a dizer, né? O que ela anseia sobre produto, sobre preço, enfim. A gente faz também uma análise em sites oficiais, né? IBGE, CAGED, enfim. Aí o coordenador vai para a rua também, faz um trabalho de entrevista, né, com imobiliárias e tudo. A gente compila tudo isso e traz esse material. A pesquisa, por exemplo, você indica o loteador hoje aplicar ela depois de aprovado o empreendimento, e aí ele quer lançar, aplicar, ou no caso que a gente citou aqui, desde lá atrás do desenvolvimento? Legal. Ou teria 2 momentos? Perfeito, Bel. Tem 2 momentos. Eu até tenho defendido isso e tenho aplicado isso. Tem o momento A, que é o momento ideal, né, o mundo perfeito, que a gente falou um pouco atrás, que é, na verdade, Bel, eu defendo que deveria ser até antes dele fechar aquele negócio. Assim, antes de eu comprar uma terra, antes de eu permutar uma terra, eu deveria rodar uma pesquisa de mercado para entender o que eu faço ali. Se tem mercado ou não, qual preço, enfim, né? Então esse é o mundo perfeito, o mundo ideal. Sim. Segundo momento é o antes de lançar. Então, estou na fase final de aprovação ali, tudo caminhando para esse finalmente, vamos rodar uma pesquisa e vamos entender. Então são 2 momentos distintos. Aí pode ser aplicado em um ou outro, ou nos 2 que seria o melhor momento. Né? E isso traz muito subsídio, né, Bel? A pesquisa de mercado te fala tudo, assim. Igual eu falei, o que é que o público espera daquele produto? Uma portaria, um pórtico, segurança, lazer, qual que é o preço, enfim. Não é absoluto, mas te minimiza muito a chance de erro, mas é muito, né? O loteamento, quando às vezes é um loteamento ou um condomínio de alto padrão, a gente ouve muito porque geralmente o alto padrão, como quem vai comprar tem um poder aquisitivo maior, essa pessoa às vezes está no relacionamento do loteador. Uhum. E o loteador às vezes acha que a pesquisa de mercado é ele com essa rede de relacionamento dele, né?
Eu sempre digo, assim, o seu amigo não vai te falar a verdade. Exatamente. Você vai precisar de, talvez ele mesmo responder, mas para uma pessoa neutra, né? Qual que é o seu ponto de vista? Você acha que realmente é assim ou não vale juntar aí as informações? Ou pode lançar só com a opinião dos amigos, do loteador? Bel, eu concordo com você em gênero, número e grau. Né? É comum a gente ouvir isso mesmo, né? Assim, não, eu já vendi 5 lotes para meus amigos, e, enfim, o preço é esse... E é isso que você falou, né? O amigo dele não vai falar a verdade para ele. E se balizar pelo seu ciclo de amizade é muito enganoso, né? Porque aquele público ali que você convive, geralmente um público que tem uma condição financeira melhor, e não só pela condição financeira, pela relação, né? Como você bem disse. Então, assim, eu sou seu amigo. Então, eu vou comprar um loteamento que você fizer amanhã, porque, pô, é a Bel, a rainha do lote. Eu não vou comprar um lote da rainha do lote? Claro que eu vou, né? Mas isso é muito perigoso, né, Bel? Porque você não tem lotes para vender só para seus amigos. E os seus amigos não vão comprar o loteamento inteiro, né? Tem centenas de lotes para vender, com vários perfis, como eu disse, né? Várias pessoas têm vários anseios, vários desejos a se realizar, né? Então, cada um tem um motivo, né? Então, isso é muito complicado e aí você tem que fazer algo que abarque o máximo disso para você conseguir um melhor resultado. Sim. E já que a gente está falando de pesquisa de mercado, já aconteceu alguma vez de você aplicar a pesquisa, mas tem algum ponto ali que ainda ficou uma dúvida? E se aconteceu isso, como que você fez para sanar essa dúvida, já que você já tinha aplicado pesquisa, né, tinha conversado com o mercado? Como que você fez para sanar essa dúvida e não influenciar na sua estratégia de lançamento? Legal. Já teve casos, Bel, da gente rodar pesquisa e chegar à conclusão que não era para seguir com aquele projeto, não tinha mercado, não tinha condição de lançar, tinha loteador chorou, né? Já o mercado já muito saturado, enfim, pelo menos naquele momento não havia de se falar em lançar. Sim. E já teve caso recente, agora eu vou pegar o gancho de Itabacuri de novo, que quando a gente rodou a pesquisa de mercado, a gente entendeu o seguinte, é uma cidade pequena, né, de poucos habitantes, se eu não me engano agora 15 mil habitantes, alguma coisa assim, uma cidade que já havia acontecido outros 2 lançamentos, e dos quais os 2 lançamentos as pessoas venderam e não entregaram nada de obra. Aí você pensa, qual o cenário de uma cidade dessa? Pequena, onde 2 loteamentos foram não entregues. Então a população extremamente assim, arredia, né? Falar em lote com uma população na cidade dessas, meu Deus, mais um que vai vir aqui, vai vender e não vai entregar nada. População totalmente machucada, né? E aí o empreendimento, aí a pesquisa mostrou também, Bel, outros aspectos do empreendimento. Assim, o acesso, tinha uma dificuldade, tinha uma resistência em relação ao acesso, tinha uma questão ali também de preço, que era uma linha muito tênue ali para ajustar esse preço. Então, uma série de questões ficaram muito latentes na pesquisa, e aí, com a pesquisa, a gente veio sanando todas as objeções. Então, para essa objeção, eu vou criar essa solução, para essa solução, e assim a gente fez. E foi muito legal que os loteadores, né, toparam muito o que a gente sugeriu, assim, 100% na íntegra. E aí, graças a Deus, o resultado foi 268 lotes vendidos em um dia, né, no sábado. Então é isso, assim, muitas vezes o resultado é não lançar, muitas vezes é ajustar várias questões, né, e outra é, às vezes, retardar um pouquinho, né, às vezes não é lançar naquele time, é lançar um pouco depois. Já teve casos aqui em Patinga que a gente sabe que talvez se tivesse segurado um pouquinho ali o lançamento, tinha sido um momento melhor, né, não precisava de concorrer ali naquele mesmo momento, enfim. Resumindo, na dúvida, não lance, né? Exatamente. Espera, ajusta o que tem que ajustar, seja tempo, seja no próprio produto. Exatamente, Bel. É importante, né? É tão inteligente quanto o saber também recuar, às vezes é tão inteligente quanto o avançar, né? Então é isso. E o loteador, ele tem que pôr em mente que o empreendimento não é para ele. Ele não está fazendo empreendimento para ele comprar todos os lotes. Eu estou falando isso porque ainda hoje tem loteador que não dá importância para a pesquisa de mercado, não dá importância para o que o mercado está falando. Então, assim, se você está fazendo empreendimento, você quer que as pessoas comprem de você, ouça as pessoas. Exatamente. Né? Principalmente
corretor. Eu já vi loteador não dando importância para o que o corretor diz, né? E sabe uma coisa interessante, Bel? Você levantou uma questão que tem os dois lados, né? Primeiro, loteador que muitas vezes, não só por não acreditar na pesquisa, enfim, mas já aconteceu comigo de loteador que tem um apego emocional fortíssimo ao empreendimento dele. Acho que é porque demora tanto para provar que vira um filho, né? Vira um filho. Então, esse apego à terra, esse apego ao empreendimento, né? E às vezes ele põe na cabeça dele que o empreendimento dele é o melhor, tem que ser mais caro, enfim. Ah, não, eu não vou vender esse aqui por esse preço porque meu pai sentou ali debaixo daquela árvore e tal. Tá, com todo respeito a isso, né? A história de cada um, não é esse o caso aqui. Mas loteador, né, como qualquer mercado, qualquer questão comercial, você tem que tratar como número, né? Como resultado. Então larga esse apego de lado e olha o mercado, olha o que você pode extrair de melhor daquilo. Sim. Né? Isso é um ponto importantíssimo. Ouvir corretor, Bel, por que eu falei que tem os dois lados? Não só corretor, às vezes também coordenação, né? Você tem que ter fundamento. Porque falar até papagaio fala, né? Você tem que ter fundamento. Por isso, a pesquisa de mercado. Então, quando a gente senta na frente do loteador para defender posicionamento A ou B, você tem que ter fundamento. Então, se eu estou defendendo que é para lançar ou não é para lançar, ou pelo preço X ou Y, com base nisso. Né? Porque opinião por opinião, aí cada um fica com a sua. Exatamente. E se você ficar ouvindo tudo, você enlouquece, né? Porque cada um fala uma coisa, um fala que vale 100, outro fala que vale 50. Então aí também é uma seara complicada e perigosa. Agora eu quero trazer um pouquinho, Fabrício, algumas pessoas, não sei se acontece com você, no mercado corretores querendo se tornar coordenadores de venda, né? Nem sempre, né, na minha visão, nem sempre um coordenador ele precisa ter sido um corretor antes, né? E nem sempre um excelente corretor vai ser um bom coordenador. Porque vai de perfil de cada um, né? Às vezes o cara vende muito na tratativa dele ali, no posicionamento dele, mas quando ele vai para a liderança, porque é um cargo de liderança, a coordenação, ele não tem bons resultados, né? Então eu queria que hoje você falasse aqui para os corretores que estão nos ouvindo, ou às vezes a pessoa que quer entrar no mercado e tem vontade de entrar já na coordenação de vendas, o que um coordenador de lançamentos imobiliários precisa ter, né? Tanto de habilidades, comportamentos, o que ele precisa fazer, o que é coordenação para você? Legal, Bel. A gente não combinou muito bem esse assunto não, né? Mas você tá danado hoje. Vamos lá. Super legal esse tema, Bel. Você disse assim, muitas vezes não necessariamente para ser um coordenador, eu tenho que ter sido um corretor, né? Uhum. E essa máxima, Bel, é uma verdade, assim. Por quê? Eu já vi excelentes coordenadores que realmente não foram tão bons corretores, ou gerentes de equipe, que seja, e não necessariamente aquele cara que é um puta corretor, ele vai ser um bom coordenador, né? É muito de perfil, Bel. É muito de perfil. Então, o que eu tenho que entender? Primeiro, qual o meu querer, né? Qual o meu posicionamento? Por quê? Essa questão de corretor, gerente, coordenador, às vezes parece uma questão de hierarquia, né? O gerente é melhor que o corretor. Eu vejo assim, numa linha e que é melhor que horizontal. O coordenador. Exatamente, perfeito. Eu também enxergo assim. É uma linha horizontal. A diferença é só o cargo que você ocupa ali, naquele momento ali. Obrigações de um e de outro, né? Isso, o papel de cada um e o seu perfil te leva para isso. Então, eu às vezes tenho um perfil que eu não consigo lidar com coisas que um coordenador tem que lidar. Sim. Mas eu sou um fera na venda, eu sou um cara que vou para a ponta e não perco venda e converto, aconteço, e eu tenho uma renda muito melhor que qualquer coordenador. E a recíproca também é verdadeira, né? Eu, como coordenador, muitas vezes, eu não sou tão bom de estar ali no campo, convertendo, mas eu sou um cara que tem uma visão holística, uma visão macro, né? E que eu tenho um perfil de gestão. Esse é o ponto, né? Então, te respondendo de forma bem objetiva.
Para ser um coordenador, o que eu preciso? O que eu tenho que ter? Na minha concepção, Bel, algumas características importantes. Primeiro, e eu parto dessa porque essa, para mim, é a porta para qualquer questão na nossa vida, tá? Não é só para ser coordenador, não. Eu chamo de coração ensinável, Bel. Então, você tem que ter o coração ensinável. Eu tenho que estar aberto a aprender. Tem que estar aberto a tomar porrada, né? A aprender daqui, dali, bater cabeça. Porque... Acho que aprender é algo que, independente da sua posição na vida, né? Isso, a gente está sempre... Você está como corretor, por mais que você tenha 30 anos de mercado, você pode aprender com um corretor que entrou tem 2 anos. Coordenador de venda, você não sabe mais do que o corretor. Exatamente. Né? Você tem uma habilidade diferente de você estar no carro que você está obtendo sucesso, mas não é que você sabe de tudo, né? Então, porque acaba, se você levar por essa linha, você acaba levando uma soberba, né? É isso. E aí você quebra muitos relacionamentos. Com essa questão do coração ensinável. Então, se você não tem, independente de qual posição você esteja na sua vida, você tem que ter o coração ensinável. Porque aquele cara, aquela pessoa que chega um determinado momento que ele acha que ele já sabe tudo, que não precisa de ninguém, né, que ele faz tudo sozinho, que ele resolve tudo sozinho, pra mim, acabou. Ali tá morto e não tá sabendo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu falo, Bel, ele tem que ter a sementinha do querer. O que é a sementinha do querer? Cara, eu tenho que querer que eu aprenda. Eu tenho que permitir, né, que a Bel me ensine alguma coisa, que o Fabrício me passe alguma dica. Como o corretor lá de Tabacuri foi no YouTube e assistiu um vídeo e aprendeu um monte de coisa, né? Então você tem que beber de várias fontes e ter esse querer também. Porque não adianta você, às vezes, idealizar uma coisa, mas quando você não quer, quando a pessoa não quer, não adianta. Pode vir a rainha do lote, o Fabrício, quem quer que seja, dar 200 aulas, 200 explicações, levar para 200 lançamentos que a pessoa não vai aprender. Ponto. Então, vamos lá. Superado essas duas, né? Quais são as características, quais são as habilidades que eu entendo que um coordenador tem que ter, tá? Esse profissional, Bel, e já deixando claro aqui que é um profissional cada vez mais escasso, né, no mercado. Ó, a dica, tá, gente? Tem mercado para quem quiser entrar. Eu, inclusive, quero muito coordenadores na minha equipe. Eu acredito que você também, né, Bel? Sempre bem-vindo. Então, acho que fica aqui uma grande dica aí de um nicho de mercado, né? Mas vamos lá. O coordenador, para mim, Bel, ele tem que conhecer da área jurídica. Então, jurídico, né? Você tem que ter noção de aprovação, quais são os documentos necessários para você poder colocar um determinado produto no mercado, né? Então, eu já falei aqui de matrícula individualizada e uma série de outros documentos que você tem que analisar, né? 2 leis principais que eu acredito que é bom todo mundo ler, tá? Não só você, coordenador, mas você, corretor de imóveis também. Leia a nova lei de rescisões, que é a lei 13786 de 2018. Então, não é tão nova assim. Sim. Ela é de uma lei de 2018, 13786 de 2018, nova lei de rescisões. Essa lei determina como que tem que ser o quadro resumo de um contrato, determina que o contrato de corretagem tem que ser apartado do contrato de compra e venda. Muito corretor e muito coordenador não sabe disso. Sim. E muito loteador também não aplica isso até hoje. Então, é uma lei importante. A lei 6766, essa já é mais velha, mais conhecida, mais velha que eu, inclusive. É uma lei de 79, que é a lei que dá toda a diretriz aí até hoje. Já está bem ultrapassada, enfim, mas é uma lei que até hoje qualquer parcelamento de solo obedece a essa regra geral, que é uma lei federal, né? Então, parte daí. Então, conhecimento jurídico. Então, você vai tratar de minuta de contrato, você vai sentar na mesa, às vezes, com um loteador, com um cliente final mesmo, discutir ali cláusulas contratuais, conhecimento jurídico. Comercial, obviamente, né? E aí, comercial eu misturo com gestão de equipe, tá? Sim. Porque é gerenciar a equipe, né? Gerenciar pessoas o tempo todo. Marketing. Você tem que entender de marketing. Tem que ter noção de obra. Né? Você vai pedir o loteador ali, cara, deixa essa rua no grade para mim, enfim, o que é grade? Né? Exatamente. Vou piquetar um lote, enfim, então, sim, noção de obra. E também, Bel, noção financeira.
financeiro, matemática financeira, né? Então você vai fazer um fluxo de pagamento, você vai definir uma tabela de preço, enfim. Então você tem que ter essa noção também muito, às vezes que não tão avançada assim, mas pelo menos o básico ali, você tem que ter essa facilidade para atuar. Então essas 5 pontas, para mim, são habilidades principais de um coordenador de vendas, tá? E aí tudo isso é ensinável, tudo isso é treinável, né? Para mim o mais importante é que você tenha lá o coração ensinável e a sementinha do querer e saber que você tendo essa cabeça aberta para essas 5 pontas, você estando próximo das pessoas corretas, né? Que vai te ensinar isso na teoria, mas principalmente na prática, que é o mais importante. Porque coordenação, eu vejo que é algo que não dá para, por exemplo, eu ainda não vejo, né? Pode ser que, enfim, como o produto, cada produto, né, é uma situação específica, né? Não são todos os empreendimentos, não são a mesma coisa, replicáveis. Uhum. A coordenação para você treinar alguém, você tem que trazer para campo, né, para prática. Não tem como você só dar um curso de coordenador de vendas, né? É isso aí. E vamos lá, quando o pessoal, às vezes vislumbra, né? Assim como o corretor. Tem gente que vê o corretor no lançamento, quero ser corretor de imóveis, ganha dinheiro demais, lança um produto, vende 40 lotes. Ele tá vendo a parte boa do corretor, né? Ele não viu a semente, Claro. os bastidores, né? Disso. Então, assim, quando a pessoa fala, eu quero ser um coordenador de vendas, ele tem que ter essas habilidades que você citou. E o que que é qual que é o papel do coordenador? O que que ele precisa fazer quando ele pega um lançamento, por exemplo? Legal. As pessoas entenderem isso com clareza e não achar que é só contratar a menina da buffet, disparar para os corretores e pôr o mapa de vendas. Legal demais, Bel. Bel, vamos lá. Legal que você disse o seguinte, o que é que eu preciso para iniciar aí um processo, né? E aí, Bel, voltando um pouquinho, se você pega esse profissional, esse coordenador, que tem aí essas 5 habilidades, ou que está treinando essas habilidades, né? Sobretudo, Bel, essa pessoa, esse profissional, ele tem que começar a criar o que eu chamo de criar casca, né? Então, a primeira coisa é que o mercado tem que começar a te reconhecer como alguém do mercado. Sim. Né? Então, é natural que você iniciou. Eu, por exemplo, quando eu iniciei, eu era um advogado, né, que já era corretor, porque eu já tinha um Cresce, mas como eu falei, não tinha vivência no mercado imobiliário. E aí eu já cheguei como um corretor, virei gerente muito rápido e logo na sequência coordenador. Então o mercado precisou de um tempo para que as pessoas me reconhecessem como um coordenador. Sim. Os corretores, os loteadores, enfim, o mercado em geral, né? Então o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, Bel, é que ao passar do tempo e com a vivência que você vai adquirindo, com essa bagagem, você tem que estar preparado para tomar porrada. Por quê? Esse profissional é a pessoa que vai fazer esse meio de campo, né? Então, assim, é o meio de ligação entre loteador, corretor e cliente final, né? Então, você toma porrada do loteador, você é cobrado, né, do cliente e do corretor. O corretor te chama de ruim. Então, outra habilidade que eu não mencionei aqui como assim. Habilidade é não levar pro coração. Isso. Então, outra habilidade que eu não mencionei aqui, mas que é extremamente importante, Bel, é equilíbrio emocional, né? Inteligência emocional. Esse é o termo mais correto. Inteligência emocional. Para você se manter forte, se manter firme e se manter motivado o tempo todo. Porque o coordenador, se ele deixar uma dessas pontas afetar ele de tal forma que a energia dele baixe, perde o foco, e ele transmita isso, aí como é que você convence um corretor a vender para você se você já está com a energia baixa, né? Ou se qualquer palavra que o loteador ali às vezes te falar que você entender que não caiu muito bem, você já chutar o balde e, como se diz, pedir para sair, né? Exatamente. Então, o cliente também na mesa, né? Quantas vezes a gente tem que apaziguar, às vezes, alguma situação ali no lançamento, muita pressão, o cliente está estressado, porque já está na fila ali há tantas horas. Então, não é fácil equilibrar isso tudo. E eu falo, o coordenador, né, assim, não é brincadeira e realmente não é para qualquer um. Acho que talvez por isso é um profissional que está escasso, né? Por quê?
você tem que lidar com toda essa pressão, tem que ter todas essas habilidades e você tem que lembrar de um monte de coisa. Então, assim, o coordenador, ele lembra desde a estratégia do negócio até a internet do stand de venda se está funcionando, os móveis do stand, a placa se está Teve lançamento que até SAMU eu virei. Tá vendo? Então, tudo, vai em você, vai em você. É isso, então assim, tudo deságua no coordenador, não tem jeito, né? Então, é esse conjunto de tudo isso. E aí, Bel, uma frase sua aí que é perfeita. Não existe receita pronta. Não existe, assim, pesquisa no Google aí, curso para coordenador de vendas. Não tem. Não tem isso pronto, não tem isso no mercado. E acho que nem adianta você tentar fazer uma apostila onde você vai ensinar tudo isso, né? Acho que qualquer pessoa que quer se tornar coordenador, ele tem que, né, identificar uma empresa de coordenação, que ele tenha uma sinergia ali, tem vontade de trabalhar com ela, e se dispor para aquela empresa para ir para a prática, pegar um produto do zero com aquela empresa e ir para a prática. É a melhor forma de aprender, porque não tem apostila, método feito bonitinho no PDF ou impresso que descreva tudo por trás do que existe de uma coordenação. Hoje está muito na moda, né, Bel? Assim, a gente tem uma gama de cursos aí hoje na internet que ensina o corretor, ensina nós do mercado imobiliário muita coisa boa. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também no mercado, né? Então, o curso de tráfego pago, o curso disso, curso daquilo, enfim. Mas o coordenador não tem ainda essa questão. E o ideal eu tenho na empresa alguns documentos, planilhas e alguns memoriais, vamos dizer assim, que dão uma base. Então, assim, tem uma planilha lá, o que um coordenador tem que lembrar de checar por um lançamento, o que eu tenho que estar atento, o que eu tenho que cobrar, enfim. Então, tem essas questões, diretrizes, né? Mas o ideal é prática e teoria. Sim. Estarem aliados, e aí, perfeita a sua colocação, né? Alice a uma coordenação que você tem afinidade e vamos aprender juntos, vamos fazer juntos, que aí só vive realmente a experiência quem está ali no campo, quem está ali no dia a dia, né? Quando eu entrei, de fato, a primeira coordenação de um produto, eu fiz sozinha. E assim, é desesperador. Eu não tive a oportunidade de fazer uma coordenação dentro de uma empresa que estava coordenando, entendeu? Então eu fiz sozinha. É desesperador. Então, se tiver a oportunidade, o primeiro conselho que eu dou, não tente sozinho, porque como você está tratando de dinheiro, o risco é grande. Né? Graças a Deus eu consegui me sair muito bem, eu fiz milagre nesse produto. É um case que eu levo muito pro meu coração, assim, de como eu consegui contornar várias situações, foram muitas situações de objeção, por parte do loteador de não entender como funcionava o processo, e teve sucesso. Mas não indico. Indico a colar em alguém que está no mercado para aprender, para você diminuir o seu risco e, consequentemente, do seu cliente que está te contratando, o loteador. Sem dúvida nenhuma. Bom, Fabrício, está muito bom o papo. Acho que se ficar, a gente vai até... vamos. A gente vai caminhar para o final. Eu vou te fazer uma pergunta final, mas antes eu queria abrir, se você quiser me fazer uma pergunta para poder te responder, algo que você ainda não saiba. Legal. Enfim, ou algo que você acha que é legal eu compartilhar. Bel, acho que eu queria ouvir de você, eu já ouvi quando eu cheguei aqui no Vale do Aço e te procurei, né? Eu brinquei no início aqui que eu vim pedir benção para você e não é brincadeira não, viu, galera? Eu pedi mesmo. Enfim, Bel, eu tenho que agradecer e dizer que estou aí no mercado, estou à disposição. Agradeço pela sua parceria, pela sua fidelidade, pelo seu respeito aqui comigo. Saiba que é muito recíproco, é muito verdadeiro, né? E é isso. Só agradecer esse momento aqui, né? Vamos para cima. E estamos aí. Para finalizar, responde pra gente aí o que você, mexendo lá no seu início da sua trajetória, no mercado imobiliário, se tem alguma frase, essa frase pode ser até algum lema que você tem de vida, que você diria para você lá atrás, algo que você falou assim, olha, eu não fiz isso, eu não caminhei dessa forma, mas se eu pudesse dar um conselho para mim lá no início, esse conselho era esse. Legal, Bel. Eu tenho uma frase que é meu lema de vida. É uma frase até bem famosa, eu não sei o autor, por isso eu não vou citar, porque quando a gente joga essa frase no Google, pesquisa, sempre aparece autor desconhecido. Não sei se é bem uma frase, se é um provérbio, enfim.
mas é aquela velha frase que muitos conhecem, que é mar calmo nunca fez bom marinheiro. E acho que essa frase, ela retrata muito do que é a minha vida, do que foi minha vida até aqui. Então, o meu mar nunca foi calmo e eu me considero que hoje eu estou me formando um bom marinheiro. Porque eu venho de uma origem muito humilde, né? Meu pai é motorista de ônibus, minha mãe é empregada doméstica. Eu ralei muito para cursar minha faculdade de Direito. Então, assim, dá outro podcast aqui se eu for contar, né, a história. Passei por muita coisa. Meu primeiro ano advogando foi advogado de ônibus. Então, assim, eu visitava clientes, ia para audiência de ônibus, porque eu não tinha carro, não tinha dinheiro, enfim. E aí eu vim galgando, né, o meu espaço, as minhas oportunidades, sempre com muito trabalho, com muita luta. Graças a Deus nunca tive medo de trabalhar. E sempre foi isso. Sempre foi desafio após desafio, sempre foi luta após luta. E graças a Deus eu nunca desanimei, né? Então hoje estar sentado aqui nesse trono, para mim é uma vitória, é mais uma conquista, né? E é isso, Bel, essa frase resume muito do que é minha vida e é o que eu levo para mim, como lema mesmo. Muito bacana. Para quem quiser ser coordenador de vendas, precisar de uma empresa de apoio, pode mandar currículo para o Fabrício, pode acionar lá no Instagram. Inclusive, para quem quiser contratar Fabrício Gurgel, legal. Qual que é a rede social, o contato de vocês? Nosso Instagram é o @Fabrício Gurgel, né? Leva meu nome mesmo, né? A empresa leva meu nome, o Instagram também. E eu acho que o @Fabrício Gurgel eu sou o único que tem mesmo, né? Tem outros Fabrícios Gurgel aí, mas o @Fabrício Gurgel é o meu mesmo. Vão ver a fotinha lá. Tô lá e tô aberto aí para qualquer contato e qualquer pessoa que tem interesse em ser um coordenador, em trabalhar com a gente, em fazer parte aí desse time. Portas abertas. Show, muito obrigada, meu rei. Vou te chamar de rei agora, obrigado, tá? Rei do lote. Encontrei meu rei do lote. Pronto. Uma honra te receber, como eu já disse. Muito obrigada por esse bate-papo. E para você que nos assistiu até aqui, compartilha esse vídeo. Vocês viram que teve muito insight aqui para loteador, para corretor, para coordenadores de vendas, inclusive para quem quer se tornar um coordenador. Compartilha esse vídeo e, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Você já sabe, para quem sabe ler, um pingo é lote.